Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um podcast dos Jogos em Matemática e hoje a gente tá aqui no último episódio da temporada. É um prazer, né? Foi um prazer estar essa temporada toda com vocês e quem não pode faltar aqui comigo, o meu amigo e companheiro Léo Rodrigo. Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo e será que eu ainda sei o que é álgebra? Bom, o nosso novo companheiro no time, Ronan. Fala aí galera, Ronan na voz. E Deus fez a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. O diabo fez o resto. Rapaz, e quem não pode faltar é o nosso especialista, o professor Marcelo Amadeu. Olá todo mundo. Hoje a gente vai discutir aí sobre o que é álgebra abstrata. Beleza, gente, né? Assim, mais uma vez, a gente está na segunda parte desse podcast que a gente está conversando sobre álgebra abstrata, né? O podcast passado a gente falou um pouquinho sobre o Galois e a insolubilidade das equações quínticas. Se você ainda não ouviu o episódio, volta lá, ouve, indica para um professor amigo, beleza? Bom, mas aqui, né, primeiramente a gente vai voltar a falar sobre essa ideia de álgebra abstrata. E eu acho que assim, a gente pode começar, de repente, dessa transformação, né? O Ronan estava comentando aí em off sobre essa ideia de transformação. Ronan, fala de novo para a gente, porque eu acho que ela é uma boa pergunta para a gente se inteirar novamente sobre o que a gente estava batendo papo, né? Essa ideia de álgebra abstrata. É porque as pessoas elas vão perceber pelo passar dos episódios, conforme elas vão ouvindo, que a álgebra ela vai tomando um caminho muito diferente do que ela parecia ser no início. No início, quando você fala de Diofanto, por exemplo, Diofanto é porque a álgebra é a filha de 10 pais, né? Todo mundo é pai da álgebra, todo mundo quer ser pai da álgebra. Mas quando você pega, por exemplo, Diofanto, Viette, o próprio Alcarisme, você vê que a álgebra era um ramo da matemática que trabalhava com o desconhecido. Então a gente vai fazer conta com o desconhecido. Você pega o desconhecido, você aplica aquilo que você sabe, faz uma meia dúzia de operação e aí você acha o desconhecido. E acabou. E aí você começa uma busca por equações onde o desconhecido tem uma característica. Por exemplo, a equação de segundo grau, que os babilônios já sabiam resolver, depois vem toda a formalização das fórmulas, a equação de terceiro grau, a de quarto grau, que veio logo depois, e aí você empaca na equação de quinto grau. Fica um tempo até que alguém descobre que a equação de quinto grau você não consegue uma fórmula resolutiva para ela, e aí vem o Galois e generaliza isso tudo com a teoria de grupos. E nesse momento, a álgebra ela toma uma outra vertente, vamos dizer assim, ela vira uma outra coisa. Até aquele momento, a álgebra era fazer conta com letra. Dali em diante, a gente vai começar a ver a álgebra de um jeito muito diferente. E aí, a pergunta que fica é, o que é essa álgebra? O que é essa tal álgebra abstrata que eu diria que, assim, numa definição minha, seria melhor tratada se fosse chamado de álgebra generalista, né? Mas isso a gente vai chegar nessa conclusão no decorrer do episódio. O que ocorre, né? Assim, eu acho que diversos setores da ciência, de maneira geral, elas estavam passando por transformações. O que acontece é que você tinha determinados problemas que não eram mais possíveis de se resolver com aquela estrutura de pensamento que a gente tinha naquele momento. Então, assim, pelo menos essa é a minha visão de quem está estudando matemática, né? Eu não sei se de repente na história tem essa mesma característica. Mas assim, a impressão que eu tenho é que os conceitos que se tinham na época, eles não cabiam mais para resolver determinados tipos de problema. E começou a se fazer perguntas sobre a estrutura dos próprios objetos matemáticos da época. Né? Então, assim, começou a se colocar em cache as estruturas dos objetos matemáticos. Então, assim, você pensar em novas estruturas para resolver problemas fez com que a matemática começasse a refletir sobre
que tipo de objeto matemático a gente de fato pode considerar como real. E aí a gente tem uma certa, eu vou chamar de corrida, mas o Marcelo talvez me critique com relação a isso, vem uma corrida para definir um conjunto de regras mínimas que definissem de fato a matemática. E aí a gente tem uma série de pessoas interessantes que conversaram bastante sobre isso, né? Eu acho que quem merece destaque aqui no episódio é o Dedekind, né? Que ele é o primeiro, em 1872, ele é a primeira pessoa a publicar, por exemplo, um conjunto de regras mínimas que definem os números reais. Então, assim, mas aí você tem outras pessoas aí na história, se eu não me engano foi em 82, 10 anos depois, o Peano, ele estabelece um conjunto de regras mínimas que definem os números naturais. Então, e aí essa brincadeira ela vai evoluindo, mas assim, o cerne disso tudo, ele começa um pouco com esse entendimento que a teoria matemática que a gente tinha na época, ela não era suficiente para resolver determinados problemas. Marcelo, eu acho que ele tem mais coisa a falar, né? Pessoal, sem nem poder começar. Vocês jogaram um monte de coisas aí, e eu queria fazer vários pequenos comentários, então, tá? Colocando meu posicionamento aqui sobre algumas falas que vocês colocaram. Primeiro, eu concordo com o Ronan, que é uma diferença muito grande aquela álgebra que a gente estava abordando até o episódio passado, né, que era buscar soluções de equações, né, resolver problemas. E a intenção do episódio de hoje é a gente finalizar com um outro significado para a álgebra, que é um significado muito mais próximo do que a gente faz, inclusive, na universidade, que é olhar para as estruturas algébricas e tudo mais. Então, só um pequeno comentário aqui em cima do que o Ronan falou. Eu, por exemplo, vou defender assim de pés juntos que álgebra só faz sentido a partir do algarismo, tá? Se a gente for falar, por exemplo, a equação na Babilônia, na Mesopotâmia, na Antiguidade, de forma geral, com os egípcios também, eu vou dizer que é talvez assim, um legado que, inclusive, um dos nossos personagens do dia, que é o Vanderwaden, ele falava muito, mas é muito de uma perspectiva dele, de que é um algebrista olhando para a história e ele estava procurando álgebra em tudo. E aí a gente tem essa tradição muito forte na história da matemática, assim, que eu vou sempre combater, que é tentar olhar para aquelas práticas em outros períodos de acordo com o referencial deles. Então, se o algarismo vai ser lá do século IX, não faz sentido a gente olhar tipo um referencial que se estabelece depois do século IX para olhar para, sei lá, 4.000, 2.000 a.C. Tá, essa é o que eu ia falar do Babilônia, mas vamos voltar para o nosso século XIX aqui. Rainha, eu acho que o que você coloca, por exemplo, de corrida, eu vou escolher talvez uma outra palavra, que talvez seja uma cultura daquele matemática do século XIX, que a gente buscar axiomas, buscar axiomatizar, que é a mesma estrutura assim que se estabelece na matemática, sempre com a referência de Euclides, né? Então, é normal isso. A gente olha tipo no século XVII, a gente tem exemplos assim de axiomatização da geometria do Descartes, por exemplo. Não foi o Descartes que faz essa axiomatização. É um holandês chamado De Witt, ele vai propor assim como uma introdução assim do livro do Descartes. E, enfim, estou citando esses exemplos só para mostrar que é uma tradição bem antiga assim de buscar um conjunto de axiomas. E aí eu entendo que nesse sentido, só fazendo jus ao pobre do Peano, coitado, a gente só referencia o Peano aqueles axiomas, né, do Peano para os números naturais. Mas o tratado do Peano é gigantesco, assim, não sei nem mensurar qual é o tamanho, assim. E ele tenta dar conta de toda a aritmética daquele período ali, tá? Isso é papo, assim, quando vai estudar a teoria dos conjuntos, né, o Peano ele tem uma influência bem forte nessa parte da teoria dos conjuntos. Esse tratado dele aí, ele é os lógicos que vem depois, né, quando você vai falar do Zermelo, do Ernest, aí o Peano ele tem um papel mais fundamental, mas de fato nesse momento. Tem um ótimo podcast, de repente eu deixo até na referência, o nome é Número Imaginário. Ele trata só de lógica matemática e ele faz um episódio dedicado ao Peano.
Muito interessante. Vou deixar nas referências. Certo. Então, assim, como a gente bem introduziu, a álgebra até esse momento, como a gente já falou, era uma e agora ela passa a ser outra. Mas que álgebra é essa agora? O que a álgebra vai tratar agora? Do que ela se trata, na verdade? Nossa, é difícil agora. Ó, adiantando um pouco assim, qual é a conclusão que a gente quer chegar aqui no final do episódio, fazendo um spoiler mesmo, tá? A álgebra dessa estrutura, né, a álgebra abstrata, que também vai ser conhecida, ou então a álgebra moderna, que é o termo que o Van der Waals também se utiliza, todas elas estão olhando para estruturas. Quais são essas estruturas? Então vai ser a estrutura que o Van der Waals vai estabelecer na década de 30, que é uma hierarquia entre essas estruturas. Você tem a estrutura de grupo, né, de conjuntos, né, pegando aquela da teoria de conjuntos. Depois, olhando em hierarquia, assim, você vai derivar a teoria de grupos, e depois os anéis, e depois os corpos. Então, essas são as estruturas algébricas que estão sendo estabelecidas aí no século XIX, que não foi estabelecido em nenhum momento pelo Van der Waals. Ele, mais ou menos, assim, vai buscar muitos resultados e fazer um livro que, enfim, vai ter uma repercussão bem grande no século XX, na álgebra. Mas a gente está dando um salto, assim, porque o Van der Waals, ele já está no século XX, né? Ele já é 1900, né? E a gente tem essas pessoas aí que, assim, mais uma vez que o Galois estabelece, até o trabalho não é bem assim, o Galois faz o teorema, né? Equações de quinto grau ou maior não admitem fórmula. Não tem algumas que admitem, mas todas não admitem. Algumas admitem, outras não, mas o ponto é que todas não admitem. E aí a gente tem um grupo de pessoas que pegou, como a gente falou no episódio passado, o Galois, ele era muito inteligente, gênio, mas para ele só. Não conseguia explicar para os outros, não conseguia entrar na Polytechnique, não conseguia publicar o artigo dele. Então, assim, outras pessoas pegaram esse material e para até desenvolver um pouco mais esse conceito. Eu acho que duas pessoas que a gente pode comentar aqui, uma nem tem o papel tanto com relação ao Galois, mas sim a ideia de estrutura algébrica, é o Hamilton, e a outra, né, o passo seguinte, é o Jordan. Olha só, gente, o nome do Jordan é Camille Jordan. Eu tô chamando de Camille, mas ele é o Camille, porque Jordan tem um monte. Então, para você que sabe quem é o Jordan que eu tô falando, é o Camille, beleza? Então, assim, eu acho que a gente pode começar falando um pouco do Hamilton, e aí depois a gente entra, ou Hamilton, se vocês preferirem, e depois a gente entra no trabalho do Jordan, né? E sobre o Hamilton, Marcelo, o que a gente tem então aí? Antes de a gente chegar no Hamilton, porque a gente contou, por exemplo, um dos fundamentos assim que está se estabelecendo no século XIX, que foi essa impossibilidade de resolver equações de quinto grau ou maior de forma geral, né? Sim. E eu queria também fazer uma menção honrosa a isso antes de entrar no Hamilton, que é sobre a solução de sistemas, que também entra em jogo. Eu acho que até vale a pena, talvez, a gente no futuro dedicar um episódio assim para falar um pouco da álgebra linear, de forma geral. Mas no século XIX a gente tem um estudo para... o que a gente descreveu nos outros episódios era como resolver equações de quinto, sexto ou enésimo grau. Agora, imagina um outro tipo de problema. Como resolver um sistema de equações? Será que todo sistema de equações vai ter solução? Quais são as condições que a gente estabelece? Como é que se dá essa interação dentro desse sistema? Bom, em cima disso, acho que o nosso ouvinte ele pode estar familiarizado que ele estudou um pouco disso, talvez no 7º, no 8º ano. Ele estudou quando foi resolver, por exemplo, problemas com x mais y igual a 10 e 3x mais 5y igual a 15. Isso é um exemplo de sistema linear. Tá? Então, agora você imagina isso aumentando, agora com 3 incógnitas, com 4 incógnitas, 5 incógnitas, com 20 incógnitas. Imagina. Dá para sempre solucionar esse tipo de problema ou não? Bom,
isso vai derivar alguns elementos em matemática que, inclusive, a gente estuda no colégio. Por exemplo, no século XIX se estabelece, para fazer o estudo de sistemas de equações, a noção de matrizes, a noção de determinantes, também uma teoria chamada teoria dos invariantes. Todos esses elementos, eventualmente, eles vão, quando a gente olha para o que tem em comum entre esses sistemas, é o que vai se estabelecer mais tarde com o nome de álgebra linear, que é pegar sistemas lineares e tentar trabalhar em cima disso. E aí o sistema álgebra linear talvez seja familiar para alguns dos nossos ouvintes, porque se estuda nos primeiros períodos na faculdade, né, quando você entra no curso de matemática, às vezes, inclusive no curso de física, engenharia, todas essas outras que lidam com exatas, sempre vai ter um curso de cálculo e um curso de geometria analítica e álgebra linear, né? Sempre vai ter nessa base. E além de ser um curso legal, enfim, para se entender um pouquinho mais sobre o assunto, eu acho que também é um pontapé inicial para a gente falar do Hamilton e dos quaternios, né? Porque essa noção de quaternios, ela é muito ligada, à concepção de matrizes também, né? Assim, eu acho que entender o espaço tridimensional passa muito por entender as matrizes. Ótimo gancho, Rainha. Sobre o Hamilton, eu vou então, antes da gente tentar encaixar isso nessa discussão que a gente está colocando, tenta visualizar assim como 3 pilares para a nossa discussão de hoje, tá? Que vão sustentar o trabalho aí que a gente vai derivar ali finalizar com a Noether e com o Van der Waals. Um dos pilares era as equações de quinto grau ou maior, que vai derivar a teoria de Galois e tudo mais. O outro pilar é o que eu acabei de citar, que são os estudos sobre sistemas lineares. E o terceiro pilar é esse que o Hamilton, que a gente pode encaixar o Hamilton, que é olhar agora para o Hamilton. A gente pode pensar na seguinte proposta, assim, tentando explicar o que são os quaternios, tá? Pensa em números complexos. Esse pilar que eu estou tentando estabelecer é sobre o significado, sobre emergência de novos tipos de números. Um desses novos tipos de números são os números complexos. Quando a gente olha a proposta do Hamilton é observar o seguinte: um número complexo, ele sempre vai se dar como um par de uma componente real com uma componente imaginária, tá? É o que a gente escreve às vezes como A mais BI, o A e o B sendo números reais, tá? Isso qualquer número complexo você vai conseguir escrever como um par de números reais. Então Hamilton vai colocar a seguinte questão: será que a gente consegue conceber um conjunto numérico que tenham 3 componentes, que seja, digamos, A mais BI mais CJ, tendo o A, B e C são componentes reais? Ou seja, você tem componente real, você tem componente imaginário e você tem uma terceira componente. Será que eu consigo escrever um número no R3 que satisfaça as propriedades anteriores e, digamos assim, que está contido nesse conjunto, né? Tá, Marcelo, é que assim, só para ficar claro, o que os números complexos têm de especial comparado ao espaço bidimensional, né? O que ele tem de especial? Você consegue, como o Ronan falou aqui no início, você consegue somar, multiplicar e dividir. Então, os números complexos têm esta propriedade de você conseguir somar, subtrair, somar e dividir. Será que a gente consegue uma estrutura tridimensional onde eu consiga somar, multiplicar, dividir, né? E tudo faça sentido, somar, subtrair, multiplicar e dividir, e tudo faça sentido? Além disso, os números complexos ainda têm a propriedade mágica da multiplicação de números complexos serem rotações também, né? Quando você multiplica um número complexo pelo outro, ele rotaciona por um ângulo θ o outro cara e o número em questão e aumenta a amplitude desse elemento no plano pela multiplicação do valor, né? Ou amplia ou diminui. Ele queria criar uma estrutura semelhante a essa
no espaço tridimensional. E esse é o ponto. Eu conto o final já, Marcelo, você quer fazer alguma observação também? Não, é perfeito você chamar isso, olhar como rotações, porque talvez não sei se nosso leitor está familiarizado com multiplicação de números complexos, mas aquela forma que eu falei, A mais BI, né, forma canônica, também você poderia escrever isso de uma outra forma, que seria que a gente chama de uma forma polar, que é olhar o número complexo como um vetor. E aí o Hamilton tem essa ponte interessante, assim, de você olhar sempre a partir de uma direção e uma intensidade. Esses são termos que ele, inclusive, utiliza assim, quando ele vai estabelecer essa teoria. Então, olhar sempre para os números a partir de direção e intensidade. Ou seja, a gente chamaria hoje, talvez, assim, de sentido e módulo. Quando você multiplica números complexos, o que você faz é, olhando o argumento, né, o ângulo que esse vetor faz, quando você multiplica dois números complexos, você soma esses ângulos. O terceiro número complexo, resultado do produto, vai ser a soma desses dois argumentos. E multiplicados módulos também. Então, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma rotação e uma dilatação ou contração, né? Bom, ok. Professor, e eu acho que esse, na verdade, é um bom gancho para a gente começar a tomar o caminho, porque nas pesquisas que eu fiz para o episódio, eu vi que o Hamilton ele tinha um problema que ele queria estabelecer um jeito de fazer rotações no espaço de forma que as contas ficassem mais fáceis. E aí ele tentou fazer um sistema com 3 números para conseguir resolver isso. Só que com 3 números ele não conseguia de jeito nenhum. Então ele foi lá e fez o tal do quatênio, que seria, na verdade, com 4 números. E aí ele consegue, eu estou sendo bem superficial aqui, é claro, aí ele consegue fazer um sistema de números, onde ele consegue fazer essas rotações no espaço, muito fácil. Só que esses números, eles não necessariamente, porque até então, vamos dizer assim, as propriedades dos números de soma, comutatividade de soma, associatividade, era quase como um presente de Deus. Todos os números têm isso, todo mundo tem isso, e é isso. Só que o Hamilton vai lá e mostra que os quatênios eles não necessariamente obedecem isso. Que eu acho que a soma de 2 quatênios não é comutativa, correto? E aí a gente percebe que a escolha de axiomas para a base numérica, ela é realmente uma escolha. Você faz a escolha da estrutura que você vai montar. Ou eu estou errado? Acho que não, Ronan. Acho que você sintetizou bem assim, essa proposta dos quaternos, né? Gosto muito dessa visão assim, só para tentar colocar, a gente tentar entender mais ou menos assim, tipo, as influências do Hamilton, tá? O que o Hamilton digamos assim, por quem ele é influenciado, tá? Então, você tem, por exemplo, o Hamilton, ele é irlandês, se eu não me engano. E ele está... A Inglaterra, não só a Inglaterra de forma geral, né? Grã-Bretanha ali como todo, ela se isolou muito, né? Dessas práticas analíticas, dessa álgebra que estava se discutindo no continente, né? Na Europa. Então, na ilha da Inglaterra e da Irlanda, nessas ilhas, o pessoal ficou mais afastado dessas discussões e você só vai vê-los entrar em jogo a partir do século XIX. E aí, por exemplo, o Hamilton está muito influenciado por um pensamento do Kant. O Immanuel Kant, lá da filosofia, ele tem uma influência bem significativa, tanto na região ali da Prússia, da Alemanha, como também ele acaba influenciando ali na Grã-Bretanha. E naquele trabalho dele, a Crítica à Razão Pura, que em síntese, assim, gente, é o que ele está influenciado muito ali no pensamento do Kant, é você olhar, que o Kant ele estabelece, ele formula que tanto a matemática como a física, elas são ciências que elas não dependem da experiência para você encontrar novos resultados. E aí, olhando nessa cabeça, dá até para pegar um contemporâneo do Hamilton, que é o Auguste de Morgan, que ele faz uma metáfora
que fazer matemática seria semelhante de alguma forma a montar um quebra-cabeça. Só que da seguinte forma, eu até peguei um trechinho aqui, vou abrir aspas, se vocês me permitem. Ele fala assim: uma pessoa que monta uma delas pelas costas das peças, uma delas que eu digo do quebra-cabeça, uma pessoa que monta um quebra-cabeça pelas costas das peças e, portanto, é guiada apenas por suas formas e não por seus significados, pode ser comparada a alguém que faz as transformações da álgebra apenas pelas leis de operações definidas. Enquanto aquele que olha para as frentes e converte seu conhecimento geral dos países pintados neles em um tipo mais particular, com a ajuda das formas das peças, mais se assemelha ao investigador do que do matemático. Essa é uma citação do Auguste de Morgan, tá? De 1842. Eu acho muito legal colocar essa citação aqui para a pauta, porque a analogia que ele faz com quebra-cabeça, assim, tentando explicar um pouco melhor o que aconteceu, o que eu falei, é que a axiomatização, por exemplo, que o De Morgan estava propondo lá para a álgebra, que é bem coerente depois com a axiomatização que a gente vai ver da Gödel, ele está buscando você abstrair o significado desses elementos matemáticos. Então, não importa mais o que é número, mas o que importa são as propriedades que esses números têm. Tá? Então, é bom esse ponto de virada, porque tem muito a ver com o que a gente estava discutindo, que é ressignificar o conceito de número como uma relação. Era uma discussão muito pautada ali, até o início do século XIX, tentar buscar significado para esses objetos matemáticos. O século XIX se estabelece uma nova cultura ali, que é a ideia, e aí eu vou abrir uma aspas aqui, vou roubar uma frase que a Tatiana Cunha, no livro dela, de história, que é o século XIX inventa a matemática pura. O que significa a matemática inventar a matemática pura? A matemática, até o século XVIII, sempre foi muito associada à física, aos fenômenos da natureza. É difícil você olhar um matemático e não estude também essas outras áreas. Só que no século XIX você já tem uma visão diferente do que seria matemática. E aí olha a ponte que eu estou tentando estabelecer aqui. Com Kant, com a crítica da razão pura, com o De Morgan falando que fazer matemática é como se você resolver um quebra-cabeça virado ao contrário, que você não vê as figuras, só tenta encaixar as formas. E o que o Hamilton está colocando, que é você abstrair a noção de número como esse ente matemático que a gente tem e vamos olhar para a estrutura que satisfaz esses números aí. Isso, deixa eu fazer uma observação aqui, assim, que isso tem tudo a ver com o conceito que o Galois estabelece, que é o conceito de grupo. Observa, olha que coisa louca, mais uma vez. A gente, quando pensa em resolver equação, a gente olha para um termo só. O que o Galois percebe é que se ele mudasse as raízes de posição numa equação algébrica, ele de repente não conseguiria, a partir das 4 operações só com os coeficientes, trocar todas as posições possíveis que as raízes poderiam ter. Então, assim, você percebe que, assim, eu saber quem são as raízes não é mais uma necessidade. O quebra-cabeça tá virado de cabeça para baixo. Eu não sei quem são as raízes. Eu não sei quem são as peças. A partir só do comportamento, da estrutura, é que eu sou capaz de dizer e tirar informações sobre aquele objeto. Nossa, a analogia foi maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido isso, não. Legal. Que bom. E parando para pensar, na verdade, né, professor? Eu falei no começo que a álgebra era um ramo que tratava de fazer cálculo com o desconhecido e depois deixou de ser. Mas não, na verdade não. A gente pega esse desconhecido e leva ele até o core da coisa, o cerne da coisa. A gente não está mais falando de números. O desconhecido agora é toda a estrutura. E a gente consegue trabalhar com isso mesmo assim. E aí, retomando então os pilares que eu falei para o nosso episódio, é que esse terceiro pilar, que é ressignificar o conceito de número,
Ele, no caso do que a gente está falando aqui do Hamilton, é interessante que o estudo de quaternios, depois, logo em seguida, assim, é uma coisa bem... 2 anos depois, a gente já tem, por exemplo, tratados em cima de números que se chamam octônios, que seria, ao invés de você ter um número com 4 componentes independentes, você tem agora 8 componentes independentes. Tá? E aí você já consegue vislumbrar que dá para fazer isso com 16, talvez com 32, com 64. Não, calma. Isso tem uma observação. Você vai perdendo tanta estrutura. Olha só, nenhuma boa ação fica sem um punição. problema. Nenhuma boa ação fica sem punição. Nos complexos, você perde a ordem. Ó, vamos lá, tô na reta. Reta é o quê? Ela é bem ordenada e não tem buraco. A gente vai pro plano complexo. O que eu perdi? Eu perdi a ordem, mas eu ganhei, por exemplo, a rotação no espaço, em 2 dimensões. Pô, maravilha. Fui para os quaternios. Eu perdi a comutatividade da multiplicação. Quaternios, eu perco a comutatividade da multiplicação. Vou para os octônios agora. Você pode perguntar assim, tem alguma coisa entre 4 e 8? Não tinha nada entre 2 e 4, né? Ou seja, não tenho 3. E a resposta é não. Não tem nada entre 4 e 8. Ou seja, não tem 5, não tem 6, não tem 7. Só tem o 8. A gente só consegue estruturas com 8. Quem prova isso é o Cayley. Em octônio a gente perde a associatividade. Ou seja, A vezes B, né, se você botar entre parênteses, A vezes B vezes o número C, vai ser diferente de A, agora abre e fecha parênteses aí, B vezes C. E essa estrutura é diferente. Apesar disso, você tem outras coisas. Por que criaram esse tipo de estrutura? Como a gente estava falando aqui, é uma estrutura algébrica. Então, assim, isso passa a ser... tem os seus interesses dentro da matemática. Uma coisa interessante sobre os quaternios em específico é que as equações da relatividade de Einstein, né, você tem as 3 dimensões do espaço, você tem a 4ª dimensão do tempo. Quando você estabelece que você está trabalhando, que o conjunto numérico das equações de Einstein são os quaternios, você ganha mais significado físico àquelas equações. Então, assim, os quaternios, eles são o lugar mais interessante onde as equações físicas da relatividade se alojam. Você perde um pouco de sentido, é um pouco difícil de fazer as interpretações quando você está em dimensão 1 ou 2, tá? Só essas observações aí. Só complementando então, Rainha, na verdade os quaternios eles conseguem uma aplicação, digamos assim, já logo em seguida, que seria, por exemplo, não sei se o nosso ouvinte conhece o Maxwell, que foi um físico, né? O James Maxwell, ele foi um físico bem significativo assim, no século XIX, por conta dele conseguir fazer uma unificação com a teoria da eletricidade, com o magnetismo. Então, o que a gente estuda hoje no colégio de eletromagnetismo, que tem associação entre as duas coisas, ela está se estabelecendo aí no século XIX, essa unificação entre essas áreas. E não é só entre elas, não, é sobre, inclusive, delas e ótica também. Unifica várias áreas de uma vez só. Assim. Enfim, e isso tem a partir justamente do conceito tem como base ali os quaternios. Se eu não me engano, acho que em eletricidade, quem estuda eletricidade, assim, no curso de física ou na engenharia, assim, chega a abordar com números complexos, né, que seria uma aplicação aí dos números complexos. Então você ganha um novo significado para esse conjunto numérico, né? Ele sai da abstração, digamos assim, né, do exercício da matemática pura e tem relação com fenômenos físicos também. Um outro complemento que eu queria falar, Rainha, talvez que você falou essa coisa de ficar expandindo os conjuntos numéricos, a gente acaba perdendo algumas propriedades. Você falou da propriedade da ordem, né, entre os reais e os complexos, ok? E a gente acaba perdendo a comutatividade quando a gente expande dos complexos para os quaternios. Eu só queria, talvez, deixar claro para o nosso ouvinte que talvez ele esteja familiarizado também com aquela regra da mão direita da física. Quando você multiplica vetores, então você pega um vetor, bota no indicador, com a mão direita, né? No indicador, o outro vetor que você está multiplicando com
no dedo médio e o produto vai ser o seu polegar, né? E ele sabe que se ele fizer a ordem contrária, vetorial contrária, vai dar um vetor para o lado oposto. É exatamente o fundamento também dos quaternions do Hamilton. É que se você multiplicar dois vetores ali, a ordem que você multiplica vai dizer qual é a direção do vetor resultante. E o interessante de tudo dessa discussão toda que a gente está propondo aqui para a álgebra é que a gente está estabelecendo ali uma álgebra vetorial. Então, a gente tinha, paralelamente acontecendo no século XIX, uma álgebra real, digamos assim, mas que não era real, uma álgebra modular, a partir daqueles trabalhos que a gente comentou brevemente lá do Gauss e companhia, e agora a gente tem uma álgebra vetorial também. Paralelamente está acontecendo uma álgebra de sistemas lineares, né, álgebra linear, e aí tudo isso eu acho que elas mais ou menos vão convergir aí nesse início do século XX, que é tentar buscar sempre uma generalização. O que essas coisas todas têm em comum? E aí eu acho que entra o gancho para a nossa próxima pauta. Que, assim, o que todas essas coisas tinham em comum, eu ia falar do nosso próximo personagem, né? Mas, assim, essa estruturação, aí a gente passa a tentar entender quais são essas estruturas mínimas e que estruturas a gente quer. Eu acho que um defensor disso, em diversos congressos internacionais da matemática, né, que a gente vai começar a falar deles agora, é o Hilbert, né? O Hilbert, ele é um defensor desse sentido de estruturar a matemática como uma estrutura relativamente mínima e sólida, né? Onde a gente pudesse caminhar dentro da matemática de forma mais segura, digamos assim. Tanto que no terceiro Congresso Internacional da Matemática de 1900, ele estabelece 23 problemas naquele congresso, e um deles é esse, né? É estabelecer uma axiomatização precisa da matemática. E, mais uma vez, isso tudo tem a ver lá. Isso tudo caminha muito dentro da estrutura que a gente precisa ter para desenvolver melhor a matemática, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente vai voltar a falar um pouco sobre essa teoria de grupos e anéis e corpos, mas esse ainda é um personagem importante, né, Marcelo? Exatamente. E eu gostei que você já deu o gancho, né? Você passou, é quase impossível, né, a gente falar de Hilbert sem falar desse congresso e vice-versa, né? Ficou emblemático, assim, essa coisa, né? Virou uma história. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre talvez uma conjuntura que também se estabelece, que é a noção de uma internacionalização de uma comunidade matemática, né? Antes a gente tinha uma comunidade matemática muito eurocêntrica, que a gente está falando aqui. Ela também é muito bairrista, isso a gente tem que falar. Então é muito comum você ver o pessoal, assim, tipo, os franceses citando os franceses, os alemães citando os alemães, os ingleses se autocitando também. Tem um certo bairrismo aí nessa coisa, embora a gente já viu vários exemplos aí que essa comunicação ela não tinha uma fronteira muito fechada também não, tá? Mas é inevitável, especialmente quando a gente pensa no século XIX, tem muito esse movimento da nacionalização, né, de nacionalidade, né, esse conceito de nacionalidade, nacionalismo, perdão, estou usando a expressão errada, de nacionalismo. Então, é interessante a gente observar agora no final do século XIX, esses congressos internacionais vão reunir, a princípio, matemáticos fora da Europa também. Mas a gente sabe que isso também vai ter várias questões aí, que agora está dizendo que é internacional, mas não é tão internacional quanto a gente gostaria que fosse. Tá? Por exemplo, a gente só vê participação europeia e dos Estados Unidos também. Então, aí fica bem complicado ficar defendendo esse Congresso Internacional, né? Mas tá, dei uma volta muito grande aqui, desviei um pouquinho do assunto. Eu acho que é legal a gente pensar aqui que isso é um exemplo, né, que a gente tem do Hilbert
propondo essa axiomatização, colocando isso como uma questão. Inclusive, ele também estabelece sistemas de axiomatização, né? Vale a pena lembrar que o Hilbert, o sistema de axiomatização do Hilbert, com uma pequena variação, é um sistema de axiomatização que a gente usa, por exemplo, da geometria hoje em dia. A formulação é quase a mesma, assim, ele pega aqueles 5 axiomas lá do Euclides, e uma discussão que se tem no século XIX é, tipo, será que eles dão conta de tudo? Por exemplo, uma questão emergente de um personagem que a gente citou aqui, que era o Dedekind. O Dedekind, ele cria eu gosto muito de falar sobre isso do Dedekind, sobre a completude da reta, pensando que ele meio que gerou uma demanda dentro da matemática que não existia, que era a ideia de continuidade da reta e completude de números reais. Não era uma demanda que as pessoas estavam exatamente preocupadas, até ele gerar esse enunciado, e ele próprio resolve esse problema. É muito bom, assim, o cara gera a demanda e ele mesmo propõe. Quer falar, eu achei que fosse uma demanda. É porque tiveram várias pessoas que fizeram isso, né? Não foi só o Dedekind. Eu acho que a gente tem pelo menos 5 construções. Tem a do Vastres, a do Cantor, a do Heine e a de um francês que eu nunca lembro o nome. Mas tem pelo menos 4. A quinta seria a do Dedekind. Então, talvez a que a gente esteja mais familiarizado com a sequência de Cauchy, por exemplo. Uhum. É do Heine. Isso vão ser relações que vão se estabelecer depois do Dedekind. Até então, o que estava se discutindo era critérios de convergência, o que significa o tais dos infinitesimais, ressignificar isso. Mas isso não passava pela ideia de completude, até o Dedekind anunciar isso, e aí, de repente, esse negócio se estabeleceu. Muito curioso. Mas vamos voltar para o Hilbert. Eu acabei dando uma volta ali muito grande com... E voltando para o Hilbert, ele tem essa proposta ali que acaba vingando depois, né? A axiomatização da geometria, e a axiomatização da álgebra é algo que a gente tem várias outras propostas, né? Eu citei o Demócrito tinha uma proposta, o Hamilton também tem uma outra proposta para o trabalho que ele está fazendo, o Peano a gente já tinha citado aqui também. Cada um está fazendo uma axiomatização com os seus próprios valores, e a princípio muitas delas são congruentes entre si, sabe? Se você parte de um sistema axiomático ou do outro sistema axiomático, mais ou menos você vai chegar nas mesmas regras depois, mesmos resultados, assim. Porque o objetivo sempre é esse, né? Isso eu acho que é bem interessante da gente olhar para a matemática do ensino superior, que quando a gente está buscando elaborar um axioma para a nossa teoria, é porque tem alguns resultados que a gente gostaria de manter, que são fundamentais, digamos assim. E aí a gente constrói a nossa axiomatização para dar conta desses resultados, de forma que eu tenha... E aí tem uma certa elegância nisso, de buscar o mínimo possível de enunciados, né, para conseguir derivar o máximo possível de resultados. E, bom, o Hilbert ele tem essa proposta, mas o que eu acho interessante é a teoria de corpos que vai se derivar depois disso, que é do Ernesto Steinitz. Que essa teoria de corpos ela já é bem interessante, porque ela já está dando conta de muita coisa, por exemplo, da teoria de Galois. O Galois não faz um estudo sistemático sobre aquilo, ele propõe de forma que, mostrando que não tem como resolver, mas ainda fica muito aberto, tanto que a gente tem vários legados depois do Weierstrass, do Galois, de outros personagens que vão buscar tentar gerar uma teoria de Galois assim consistente, né? O Steinitz, eu acho que ele faz um trabalho bem eficiente assim, nesse sentido. Isso. E é legal que é bem um pouco valorizado na historiografia, né? Mais tradicional. Você tá falando do Steinitz, mas assim, quem eu tinha o maior conhecimento que pegou a teoria, digamos assim, pegou os resultados do Galois, botou debaixo do braço e publicou uma série de artigos, né? Ele não publica, mais ou menos, publica uma série de artigos desvendando aquela matemática que está por trás, deixando ela relativamente agradável para todo mundo, é o Jordan. É o Camille Jordan, né? Pelo que dá a entender na nossa pesquisa, ele publicou uma série de artigos estabelecendo de fato o que foi se tornar a teoria de grupos moderna, né? Então, assim, ele, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu acho que ele tem 2 trabalhos aí que datam dos
1850, na mesma época do que a gente estava tendo todo esse desenvolvimento dos números reais, o Jordan já estava publicando trabalhos com relação à teoria de Galois. E um outro cara que é importante também para esse desenvolvimento da teoria de grupo e do entendimento da teoria de Galois é o Cayley, né? Que aí, pelo que eu também entendi, o Cayley ele faz um pouco dessa estrutura que depois o Van der Waal ele vai colocar, que é estabelecer direitinho o que são grupos, anéis e corpos. A gente tem essa estruturação, né? Assim, ou seja, a álgebra ela vai caminhar dentro dessa estruturação de grupos, anéis e corpos. Aí vamos lá, assim, se você pensar, o que é um grupo, né? Eu acho que talvez quem não entenda tanto de matemática ou quem já viu há muito tempo não lembra mais. Um grupo é qualquer. Eu acho que assim, eu falar que é um conjunto que tem uma operação de multiplicação que todo mundo tem inverso, isso é uma sacanagem. Tá, isso é uma sacanagem, porque a melhor coisa que você tem para entender o que é um grupo é você entender que ele está dentro de um conjunto de simetrias. Como assim? Eu acho que o melhor exemplo de grupo que você pode ter na mente é você pensar num triângulo equilátero e aí você pensar de quantas maneiras, quais são todas as maneiras que você pode mudar esse triângulo equilátero de posição e você vai olhar para ele e ele ainda tem que estar igual, beleza? Por exemplo, se você pegar um triângulo equilátero e rodar 120 graus, 240 graus ou 360 graus, ele vai manter na mesma posição. Você vai olhar para o triângulo e ele vai continuar sendo o triângulo, mais uma vez. Ele pode ser ABC, quando você roda, o A que estava mais em cima, vai estar o C em cima, né? Quando você faz essa rotação de 120 graus em sentido horário, por exemplo. Aí você vai estar com o triângulo CBA. Né? Mas assim, ele é o mesmo triângulo. Se você não tivesse os vértices A, B e C para te guiar, você só veria simplesmente o triângulo. E a ideia de grupo, ela é exatamente essa. São esses objetos simples onde você pode estabelecer algumas operações sobre eles. O ponto é que é tão abstrato o sentido de grupo, porque eu acho que o grupo é como se fosse um 3, beleza? Você falar assim, eu falar o grupo do triângulo é como se eu estivesse dizendo 3 canetas. Para você, o 3 está tão intrínseco dentro de você que você, tudo bem, 3 canetas. 3, tá tudo certo. Agora, quando você vai tentar entender o que é um grupo, por ser mais abstrato, então assim, você procura exemplos um pouco mais palpáveis. E o interessante é que você consegue operar ali dentro, fazer uma espécie de multiplicação. Claro que nem todo grupo é comutativo, né? A gente já viu essa ideia de... se você, por exemplo, no triângulo, né, você pode fazer uma reflexão. O que é a reflexão? É você pegar a altura do triângulo equilátero e mantém o A e troca o B e o C de posição, né? Então você vai ter o A em cima e embaixo, como você trocou de posição, agora você tem o triângulo ACB. E aí imagina que você pode fazer isso, trocar de posição e rodar. Então a gente tem várias operações acontecendo. Então qualquer conjunto, qualquer objeto que você possa definir uma coisa do gênero, você pode fazer isso. O interessante é que você vai pensando assim, então quantos elementos tem nesse grupo? Esse grupo vão ter, no caso do triângulo, ele não vão ter muitos elementos, acho que eles vão ter 12 elementos, beleza? Então, tranquilo. Agora você pode pensar, um grupo super interessante é o cubo mágico. O cubo mágico também é um grupo bacana pra caramba, super interessante, dá pra ver que ele é não comutativo de forma bem mais simples, só que ele é um grupo extremamente complexo ao mesmo tempo, porque quantos elementos tem ali dentro? Milhões, né? Você pode pensar que tem milhões, mas eu acho que esses são os 2 exemplos assim de coisas que a gente pode ver como grupo. Tem os grupos que a gente já conhece também, que são mais simples. O número real. O número real com operação de multiplicação, você tem o raiz de 2 e você tem 1 sobre raiz de 2. São ambos números reais, você vai usar a operação de multiplicação, tudo certo. Então, esse é o conceito de grupo, beleza? Aí,
a matemática ela deu um passinho para cima. Qual foi o passinho para cima? A gente tentar estabelecer quem são os anéis. A gente vai falar das pessoas que cunharam, digamos assim, essa estrutura, mas os anéis, eles não têm... O anel, ele é uma estrutura mais complexa, ele não tem mais uma operação, ele tem duas. Você consegue multiplicar e somar, por exemplo. E o nosso exemplo mais comum acaba sendo o anel dos números inteiros. Só que, na estrutura do Galois, quem o Galois foi por quem as pessoas, né, foram trabalhar, que anel, né, as pessoas começaram a trabalhar na época deles? São os anéis de polinômios. Beleza? Então a estrutura que eles foram procurar para criar um anel e tentar versar sobre essa álgebra, sobre o entendimento dessa estrutura, são os anéis de polinômios. E aí depois a gente vai para a estrutura mais robusta ainda, que é o quê? Que é o tal do corpo. Num anel você só pode somar, multiplicar e subtrair, beleza? Você não pode dividir num anel. No corpo, o que acontece? Agora você pode dividir também. Então você pode somar, subtrair, multiplicar e dividir nos corpos, beleza? Então assim, essa estrutura algébrica que foi criada, esse entendimento sobre o que é álgebra, ele passa exatamente por essas pessoas. A gente teve, pelo menos assim, que são relevantes a meu ver, o Cayley, né, tentando, estruturando essa ideia de matemática, e depois o Von der Waals com outras estruturas. Mas a gente ainda tem algumas pessoas aí nessa história. Eu acho que, pelo menos eu expliquei, eu espero que você tenha entendido o que é grupo, anel e corpo. Posso dar uns exemplos, talvez, aqui, para complementar, Rainha? Beleza. Eu gosto de visualizar assim, porque eu também acho que não são... na minha cabeça, também, quando a gente vê essas estruturas, eu sempre me pergunto assim, tipo, tá, mas por que eu estou estabelecendo esse negócio? Tá? E aí é sempre a gente pensar que o que vai ter essencial, assim, em todos esses momentos que a gente está falando sobre álgebra, é a busca de generalizações. Então, quando você fala de grupos, eu gosto muito de usar os exemplos das transformações isométricas, que a gente chamaria, assim, que são as reflexões, as translações. Ele é a ideia de você observar que todas essas transformações, elas seguem as mesmas regras estruturais, assim. Então, o que vale para os grupos, que tem de propriedade nos grupos, está valendo para todos esses casos aí que a gente está pegando como exemplo de grupos. A mesma coisa para os anéis. Uns exemplos, talvez, que o nosso ouvinte possa estar um pouco mais familiarizados, é a estrutura de anel, por exemplo, comutativa em Z, no conjunto dos números inteiros. É um ótimo exemplo de anéis. E um outro exemplo de anel que não chega a ser comutativo são as matrizes. Então são dois conjuntos ali que tem paralelos. E aí o Rainha já citou o exemplo também dos polinômios. Então, repara, todas essas estruturas, elas têm as mesmas propriedades que a gente chama de anéis. Então, tudo que os anéis têm, o anel você consegue encontrar vai ter o teorema tal, vai valer para todos os anéis. Poxa, legal, então funciona para esses anéis aí que eu estou falando, mais específicos. E a estrutura de corpo talvez seja mais familiar para todos nós, porque talvez a grande diferença assim, entre o anel e o corpo é a ideia de você ter um inverso multiplicativo, né? Então, e aí isso vai garantir, por exemplo, os números racionais, os números complexos, os números reais, todos são exemplos de corpos aí. Então, essencialmente, você sempre consegue encontrar um inverso que vai dar unidade, que é diferente do caso se você estudou matriz, você lembra que nem sempre você consegue, isso com matrizes, encontrar o seu inverso multiplicativo, tem uns critérios para dar certo, algumas condições assim. Bom, mas enfim, era isso que eu queria complementar, Rainha. Tá, só para registrar aqui, o Galois publica em 1930, quando sai o artigo do Galois, finalmente sai o artigo do Galois, dele explicando a não solubilidade das equações quínticas. E o Jordan, ele publica em 1865 o comentário sobre a memória de Galois, e em 1869 o comentário sobre Galois.
explicando a teoria dele e estabelecendo as ideias que são necessárias para a gente comentar aquilo. Então é por isso que eu falo que o Jordan foi um personagem tão importante nesse sentido, né? Mas, professor, o que é a teoria de Galois? Boa pergunta, Léo. O que é a teoria de Galois, né? O que ocorre é que o Galois ele estava querendo conceber uma estrutura de determinados conjuntos, aonde ele conseguisse, a partir de uma cadeia desses conjuntos, estabelecer que, se você pudesse conseguir uma determinada cadeia, o conjunto seria o polinômio, por um determinado polinômio, esse conjunto seria solúvel ou não. Bom, só vamos entender como é que funciona essa cadeia, né? Isso tem a ver com corpos, que a gente acabou de falar aqui sobre o que são corpos. O Galois ele vai estabelecer o seguinte: imagina que você começa com o conjunto das frações. O conjunto das frações é um corpo. E você vai acrescentar ao conjunto das frações uma das raízes do polinômio, tá? Qual raiz do polinômio? Não sei, vamos acrescentar uma. E aí a pergunta será que com essa raiz você... Quando eu digo acrescentar, é fazer o seguinte. Por exemplo, vamos pensar no raiz de 2. Digamos que seja um polinômio que tem como raiz o raiz de 2. Então, você vai acrescentar uma raiz dentro desse corpo, significa que você vai pegar o conjunto A mais B, raiz de 2. Beleza? E aí, você vai poder somar, subtrair, tirar raiz quadrada, dividir... Não, tirar raiz quadrada, não. Somar, subtrair, dividir, multiplicar e potências. Você pode fazer todas essas operações com esses números agora, com esse acrescentar do raiz de 2. E a pergunta será que você consegue encontrar todas as raízes aí dentro? Bom, se consegue, ok, o conjunto é solúvel. Se não, então a gente acrescenta uma outra raiz. O ponto é o seguinte, é que essa escada, né, digamos que isso seja uma escada que a gente está subindo. O lance é que, às vezes, eu posso colocar uma raiz e aí essa minha estrutura ela toma um caminho que eu não consigo enxergar uma das raízes que eu estou colocando ali dentro. Então, é como se eu perdesse alguma das raízes nessa nossa trajetória de subir a escada. Lembra que a gente não sabe quem são as raízes. A gente só sabe quem são os polinômios. Beleza? Então, assim, mesmo sem saber quem são as raízes, a pergunta eu posso acrescentar alguns elementos ali dentro, de tal forma que eu consiga fazer, tirar raízes quadradas, multiplicar, dividir. E com essas operações, eu vou tentar reconstruir as outras raízes. Se eu conseguir fazer isso, ok. Se eu não consigo fazer isso, eu tenho um problema. E o ponto é que essa estrutura de escada, ela é mais parecida, na verdade, como uma árvore, né? Ou pelo menos eu tenho 2 elevadores. É como se eu tivesse um elevador que fosse até o andar 10 e eu tenho outro elevador que só chega ao andar 2. E com esse elevador que eu estou no andar 2, eu não consigo ligar ele ao andar 10. Então, assim, o Galois, na ideia dele, ele vai acrescentando essas raízes e, ok, beleza. O que estabelece a teoria de Galois? Bom, se você conseguir criar uma estrutura de escada onde todas as raízes estão em todos os degraus, uma está ligadinha à outra, você consegue dizer que esse polinômio vai ser solúvel por radicais. Né? O que a gente tem de interessante é que nas equações quínticas, para a gente pensar numa estrutura dessa, digamos que a escada deveria ter, você pensa assim, quantos degraus vão ter essa escada nas equações de quinto grau? Vão ter 5 degraus. Não, esse é o ponto. A escada ela vai ter cerca de 60 degraus. E aí você, na verdade, a escada tem 120 degraus, aí você tem uma escada com 60 degraus, certinho, e você tem outra que só tem 2. E essa que só tem 2 degraus, ela não consegue se comunicar com a que tem 60.
Bom, o que o Galois faz? Ele diz que se você não consegue essa estrutura, o polinômio não vai ser solúvel por radicais. E aí a gente tem um exemplo, né? Acho que o exemplo que vocês encontram nos livros didáticos é geralmente o x à quinta menos 5x mais 1 igual a 0. X à quinta menos 5x mais 1 igual a 0. Esse polinômio não é solúvel por radicais, porque o grupo, né, o tal grupo que vai ser associado a ele, é um grupo que tem 60 elementos. Então, assim, ele vai ser, o grupo de permutações vai ser exatamente o que a gente chama de S5. Você pode estar perguntando, caraca, o que tem a ver grupo de permutações? Lembra daquele embaralhamento de raízes? Esse embaralhamento de raízes gera o que a gente chama de grupo de permutações. Então, assim, esse vai ser o tal do grupo do Galois. Então, assim, se a gente não consegue essa estrutura, ou seja, se o grupo tiver essa característica de não ser solúvel, né, de não admitir essa cadeia que sai do elemento mais básico, que, digamos, seja a identidade do grupo, e aqui são os racionais, ele consiga levar até uma extensão, né, que possua todas as raízes, se ele não consegue fazer isso, ou se você não consegue estabelecer uma única cadeia de grupos que tenha todo mundo, significa que esses caras não são solúveis por radicais. O que a gente tem de interessante é que essa teoria ela é tão abstrata, ela é tão, digamos assim, permeável. Eu acho que essa é a palavra dela. Ela é permeável, que qualquer coisa que tem alguma estrutura de simetria passou ou não, né? É possível estabelecer uma conexão com a ideia de grupos. E aí, vindo para essa ideia, né, para esse caminho da física, eu queria falar da Emil... vocês falem o nome dela aí que eu vou falar errado para variar. Da Emil Netteri, né, que ela estabelece essa conexão com a física de uma mulher dentro desse processo que a gente está conversando, ela consegue estabelecer diversas relações da teoria de grupos com a física, onde as simetrias vão estar relacionadas às equações da relatividade, onde outros grupos vão estar relacionados, por exemplo, com as equações de Maxwell, como o Marcelo comentou aqui anteriormente. Então, assim, essa estrutura de grupo, ela é tão geral que qualquer coisa que passe a ter simetrias, certamente vai ter uma relação com a teoria de grupos. Né? A teoria de grupos ela está vinculada a simetrias. Por isso que se alguém perguntar assim, o que é teoria de grupo para você? Cara, basicamente pensa em simetrias. Tá? Que eu acho que isso é o que tem mais a ver. Bom, acho que eu demorei mais de 5 minutos para explicar, mas empolguei aí. Legal. Não, tranquilo, Rainha. Achei que deu um panorama bom, assim, porque eu acho que essa é a pergunta que eu talvez a gente tenha deixado de responder ainda, né? Que era fundamental. O que é a teoria de Galois, afinal? Agora, só fazer uma pequena correção, talvez, na pronúncia, é Nieder, tá? Acho que talvez o jeito mais fácil é Nieder. Pensa que é com E só, esquece aquele O, tá? A Amy Nieder, ou se você quiser chamar Amélia Nieder, também fica mais tranquilo de falar. Boa, né? Tá dentro dessa sequência, né? Foi legal porque tem a ver com a pergunta do outro podcast, né? Que até então a gente não tinha citado nenhuma mulher, né? E talvez a gente tenha feito passado, por exemplo, a gente poderia ter citado, para deixar claro, por exemplo, a Sophie Germain, lá na virada ali do século XVIII para o XIX. Ela também tem uns trabalhos legais aí falando sobre aquele problema lá do Fermat, né? Ficou chamado de último teorema de Fermat. Tem uma discussão legal que se desembrulha nesses novos números que emergem no século XIX. Mas, enfim, sobre a Amy Nieder, é legal olhar talvez uma abordagem interessante aqui, que tem um destaque importante para a gente, é o olhar estrutural para essas estruturas algébricas. Tá?
Então, a Nader, por exemplo, ela tem o sistema de axiomas que ela vai estabelecer para a noção de anel, o que também vai se estabelecer também para essas outras estruturas, é muito familiar para o estudante que está fazendo álgebra no ensino superior. Aquele mesmo enunciadozinho a gente encontra já no da Nader. Ele acaba, digamos assim, se a gente for olhar para a história dos vencedores, né, ele acaba vingando, né, nas próximas gerações. Mas tá. Agora, também é legal observar isso, que o trabalho da Nader, ele não está dentro de uma matemática abstrata, assim, tipo, isolada das outras áreas. Isso também é bem legal de se observar. Tem dois movimentos mais ou menos acontecendo, que é olhar para as estruturas de forma abstraída, mas também tem outros movimentos que é olhar para a matematização da física, por exemplo, da química e das outras áreas. Então, tem essa ponte legal, assim, da Nader nesse sentido. Eu acho que vale a pena sempre dar esse destaque. Mas, enfim, quer falar? Não, é só uma observação sobre a Nader, é que, assim, apesar dela ser mulher, ela conseguiu ser professora em Göttingen, né, pelo que deu a entender. E mais uma vez, Göttingen era a universidade onde estava o Klein, onde estava o Hilbert, onde estava a galera da pesada. Ser professor lá não devia ser qualquer coisa, não. Eu não colocaria com essas palavras do jeito que você colocou, tá, Rainha? Acho que pode soar muito mal, tá? Mas com certeza é sempre bom enfatizar. Por exemplo, a Nader teve uma briga muito forte ali com o governo alemão prussiano naquele período, porque ela não tinha autorização para lecionar na universidade. Isso é bem complicado, assim, tanto que é algo que a gente tem que criticar mesmo dentro dessa desigualdade entre os gêneros. Na matemática desse período aí, do século XIX e do início do século XX, a participação feminina ela é muito baixa por conta de todos esses obstáculos impostos para a incorporação de mulheres na academia. E a gente ainda sofre muitos reflexos disso até hoje, especialmente em áreas como matemática. A gente vai sempre referenciando homens, a gente vai também estimulando mulheres na idade escolar, a gente vai também criando essa imagem de que matemática é a ciência da razão, então isso é uma característica masculina, e tudo isso é baseado em preconceito, tudo muito baseado, não tem fundamento nenhum, nada disso. E aí a Nader talvez seja legal a gente destacar isso, né, de que esses obstáculos sociais que a gente coloca, eles não se justificam de um ponto de vista cognitivo, isso não se justifica em termos de capacidade entre homens e mulheres. É pura estrutura social mesmo, que fica criando essas desigualdades e mantendo elas também. Né? Fala aí, cara. E mais uma coisa acho que para acrescentar na história da Amy Nader, é que ela é convidada para ir a Göttingen pelo David Hilbert e por outro matemático que me fugiu o nome, para trabalhar em um problema ali relacionado à relatividade de Einstein. Ela resolve o problema, o próprio Einstein fica sabendo e manda uma carta para o Hilbert, porque eles eram amigos, né? Dizendo que a Nader era gênia mesmo, e era mesmo, não tem muito o que fazer. Mas se você pega toda a estrada que ela trilhou até chegar ali, tudo era para ela não chegar naquele momento, porque ela foi impedida de estudar, de fazer faculdade, foi impedida de fazer o doutorado. Depois que fez o doutorado, não arrumou emprego, porque mulher não podia dar aula. E existe até uma citação de que o diretor de Göttingen disse... porque na época estava no período de Primeira Guerra Mundial. Quando os nossos soldados voltarem da guerra, o que eles vão pensar de ter uma mulher como professora? E aí o David Hilbert tenta ajudar ela, argumenta, mas assim, se você pegar toda a trajetória dela, foi contra a carreira dela. E ela ainda assim conseguiu insistir, porque ela tinha uma família que tinha um dinheiro e tudo mais, mas aí cabe a reflexão de quantas mulheres será que tentaram e não conseguiram, ou quantas mulheres que foram desestimuladas antes mesmo de tentar.
por conta de toda essa estrutura que havia na época e que tem alguns reflexos até hoje em dia também. Ou seja, mostra que a mulher é do caramba, né, gente? Quando eu disse que a turma era da pesada para qualquer um. Podia... Qualquer pessoa, fala alguém brilhante da época para dar aula em Göttingen, independente de quem fosse, né? Então isso significa que ela realmente foi um expoente, né? E ela foi uma dessas pessoas que trabalhou tanto em álgebra, Marcelo, quanto na área de matemática aplicada, né? Que isso era uma... Assim, é claro que você tinha até comentado, né? Assim, era pouco antes, né, no século XIX, final do século XVIII, todo mundo tinha trabalho em física e matemática. Aqui a gente já vê um tempo onde a gente já quase não tem mais... A gente tem essas pessoas que trabalham com física e matemática, mas a gente tem um caminho dentro da matemática pura, né, pessoas se tornando, de fato, matemáticos e não necessariamente engenheiros que fazem matemática. Então, assim, ela trilhou um caminho bem interessante dentro da própria matemática aplicada, né? Ó, se a gente for enunciar assim, o currículo dela, é absurdo, tá? Ela tem um pé assim, em diversas áreas, assim, não consigo, na verdade, enunciar quais áreas, mas vai ter na teoria de Galois, vai ter na física, vai ter sobre essas estruturas algébricas todas que a gente está falando, a teoria dos invariantes que eu tinha citado, em topologia, números hipercomplexos, enfim, acho que esse é só um panorama, assim, para você ter noção de como ela foi uma pessoa bem prolífica. Mas eu estava pensando em desviar um pouco a discussão aqui para a gente entrar um pouco na matemática da Nader. Eu acho que é fundamental nisso. Assim. Eu sempre gosto da gente falar do contexto, né? Mas também a gente entrar no conteúdo, que eu acho que esse, no caso, talvez seja, na minha opinião, a melhor forma de você honrar uma pessoa. Claro. Do trabalho, entrar no trabalho dela, né? O que eu queria, por exemplo, estabelecer aqui sobre o trabalho dela tem a ver com a noção de anel comutativo. Então, por exemplo, quando a gente está falando de axiomatização, buscando quais são as regras mínimas que a gente precisa estabelecer para determinadas estruturas. Então, para a estrutura de anéis, ela estabelece, são 6 axiomas. Então, você tem a sociedade da soma, a associatividade da soma. Então, ou seja, você imagina 3 elementos, né, A, B e C. Se você somar o primeiro com o segundo e depois somar com o terceiro, dá a mesma coisa que se você somar os 2 últimos, né, o segundo com o terceiro, e depois somar com o primeiro. Isso é associatividade. A comutatividade, a gente já citou várias vezes, que para soma seria exatamente você somar A mais B, dá o mesmo resultado que B mais A. Na multiplicação também tem a associatividade e a comutatividade também. E aí tem o grande tchan, que é você mesclar as 2 propriedades, que é a quinta propriedade, que seria você fazer a distributiva, que a gente aprende na escola, né, fazendo chuveirinho. Então, por exemplo, você tem um número A multiplicado por uma soma de B mais C, o resultado vai ser você multiplicar A vezes B e depois somar com o produto de A com C. E você tem também os elementos, né? Me fugiu o nome aqui. Os elementos neutros também, tanto da multiplicação como da soma. Enfim, essa estrutura axiomática para a noção de anéis, por exemplo, que a Nader estabelece, e que ela é o mesmo conjunto de axiomas que a gente introduz, por exemplo, quando a gente dá um curso de Álgebra 2 na universidade. Acho bem legal essa associação. Interessante isso, que a Nader, ela reflete ali esse um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e esse pós Primeira Guerra Mundial, né? E o nosso próximo personagem também, que estabelece grande parte dessa base e estrutura da álgebra que a gente tem hoje, é o Van der Waden, né? Como é que se dá um pouco essa transição? Porque assim, a impressão que eu tenho é que o Van der Waden, ele está um pouco destacado desse processo, né? Porque, pelo que eu entendi, a formação dele foi na França, né? Porque ele foi Bourbaki,
o personagem, e aí a gente tem a Nether muito presente dentro da Alemanha, mas era um outro momento, né? Todo mundo já estava conversando, apesar de não ter internet, todo mundo já estava conversando, a gente já tinha congressos internacionais, então assim, essa matemática ela fluía de forma um pouco mais fácil, né? Mas o que você pode falar um pouco sobre o Van der Waalen, Marcel? Olha, dá pra falar muita coisa do Van der Waalen também. Eu diria que nem tem uma transição entre a Nether e o Van der Waalen, porque eles são contemporâneos, e o Van der Waalen é um pouco mais novo, né, que a Nether, mas ainda assim são contemporâneos, um pouco mais novo, talvez uns 20 anos, eu acho, uma diferença assim. Mas tem essa relação, talvez uma diferença assim, talvez de abordagem que o Van der Waalen faz em relação aos demais algebristas do seu período. Eu vou usar uma palavra assim, bem clichêsa para ilustrar, que é você olhar para a estrutura das estruturas. Qual é a estrutura que permeia todas essas estruturas? E aí por isso que entra nessas hierarquias que ele estabelece, né? Tipo, como uma estrutura mais elementar, que seria de grupos, que deriva de anéis, que deriva de corpos, e por aí vai, como se fossem, digamos assim, generalizações das outras, uma estrutura da outra. E o Van der Waalen, para você entender, assim, ele faz sentido porque o Van der Waalen ele é holandês. Então, isso, acho que sempre teve uma tradição muito grande assim, dentro desses países, tanto da Prússia como da Holanda, dos países protestantes. A circulação entre esses países é um pouco menos comum quando você olha para os matemáticos franceses, que eles são mais autorreferenciados, mas nesse ponto o Van der Waalen faz sentido estar dentro disso tudo. E aí você citou, por exemplo, o grupo bourbakista. Tem uma influência muito forte, que isso é importante destacar, na década de 30. Acho que a gente pode dedicar um episódio depois a esse grupo, que é um grupo que vai ter uma sede ali na França, e eles têm a ideia de publicar a partir de um pseudônimo, que é esse Nicolas Bourbaki, e vão estabelecer uma outra abordagem também para a matemática, de uma forma bem específica, que é muito baseado na álgebra e em teoria de grupos, desculpa, troquei o nome, teoria dos conjuntos e na lógica. E aí, em cima disso, eles estão muito dentro daquela proposta que a gente já citou do Hilbert, que estava todo mundo também nessa cabeça, de tentar buscar as bases para a matemática. E aí eles vão fazer isso de forma bem coletiva, olhar e publicando sempre através desse pseudônimo, que também tem um viés aí de tentar mostrar não ter ninguém tomar uma autoria pessoal pelo trabalho, e sim virar um trabalho desse coletivo. Eu tenho algumas ideias que vingam. O Van der Waalen ele vai lançar esse livro, né, chamado Álgebra Moderna. Então também tem muita influência do Van der Waalen de olhar de fazer uma categoria entre dois tipos de álgebra. A álgebra que a gente pode até associar à álgebra escolar também, que a gente costuma fazer, que é buscar soluções de equações. E a outra álgebra, que a gente pode chamar de álgebra abstrata ou álgebra moderna, que é olhar para essas estruturas de conjuntos que todas elas têm em comum. Então, nesse livro do Van der Waalen, você vai encontrar também teoria de conjuntos, né? Vai falar de finitos, vai falar de outras estruturas aí que estão me fugindo à cabeça agora, mas ele é um livro bem fechadinho. Eu gosto muito Ele também estabelece uma coisa nos livros de que alguns livros de matemática adotam depois, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, que essa hierarquia que eu falei, ele coloca como se fosse um fluxograma. Esse capítulo vai te levar para o outro capítulo, mas você pode pular lá para o outro capítulo lá da frente também, só com o capítulo tal, tal e tal. Van der Waalen faz isso e é super adotado assim, em diversos livros de matemática, essa organização. Isso é muito bom. É legal, né? Então, imagina, nesse fluxograma do Van der Waalen, o capítulo 1, por exemplo, deriva o capítulo 2, vai derivar o capítulo 3, mas se você quiser pular do 1 para o 8, você pode.
Você só precisa do capítulo 1 para chegar no capítulo 8. É interessante essa forma de você organizar. Por isso que eu falei, é uma estrutura das estruturas. Esse fluxograma do Van der Waden, de repente eu consigo tirar uma foto e botar, vai ser a foto de capa do podcast, provavelmente vocês vão estar vendo ela. Cara, ela é muito legal, de fato, e se vocês pegarem livros de matemática, você vai ver... Porque imagina que você tem um livro de 500 páginas, e você quer ver uma coisa que está no capítulo 9. Tu fala assim, caramba, vou ter que estudar 300 páginas para chegar no capítulo 9. Aí ele te dá o caminho das pedras. Fala assim, ó, estuda 20 do capítulo 1, 20 do capítulo 20, do capítulo 8, pronto, chegou no capítulo 9. Então você, ao invés de estudar 340 páginas para chegar no capítulo 9, você vai estudar só 40. Então, é realmente muito, muito interessante. O papel do Van der Waden, né, pelo que eu estou entendendo aqui, esse livro dele foi muito utilizado entre as décadas de 40 e 70. Isso é muito interessante até com relação à matemática brasileira, né, Marcelo? Porque certamente esse deve ter sido um dos livros de matemática estudados pela maioria dos nossos professores. Mas isso também é papo para um outro podcast, mas isso é uma coisa bem interessante, né? Ele é um cara bem moderno. E sobre os... Inclusive o Van der Waden, eu me atrevo a dizer que ele, digamos assim, ele só perdeu o posto, esse livro de álgebra, como a enciclopédia de álgebra, é um livro obrigatório, depois do livro lá do Lang, de álgebra. Eu conjeturei isso na minha cabeça, assim, mas é só uma hipótese, assim, não tem nada verificado, não. Que também é Bourbaki, que também faz parte do grupo. Tá. Você falou, agora eu fiquei na dúvida, mas eu não tenho certeza se o Van der Waden era bourbaquista, não, tá, Rainha? Ó, eu tô falando aqui, a minha fonte é o livro do João, que ele era bourbaquista, aquele livro. Se alguém tá errado, é o João Cláudio, aquele livro de uma história, uma análise epistemológica do conceito de grupo. Lembra que eu boto nas referências também. A tese de doutorado do João Cláudio, ele comenta que o Van der Waden era bourbaquista, por isso que eu falei. Depois a gente bota ali uma biografia assim, do Van der Waden para pesquisar e a gente faz uma erratazinha se precisar. Tá. Mas eu acho que com isso a gente fecha a álgebra, né? Porque daqui para frente, daqui para frente, eu já não sei mais, entendeu? É esse o nível daqui para frente. Que aí é geometria algébrica, grupos de Lie. Aí, daqui para frente, já entrou na alçada que eu não conheço mais, entendeu? Então, assim, essa álgebra das estruturas, né? Vale a pena. A gente vai ter um papo de professor, né, com um especialista em álgebra para a gente, de repente, fazer alguma pergunta que a gente tenha respondido mal, aí fica alguma errata aí. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse podcast, a qualquer outro que a gente tenha, né, nesse grande escopo que a gente fez sobre a álgebra, você manda pra gente que a gente vai levar e responde mais tarde. Bom, aproveitando aqui que a gente deu uma parada, fica aqui a dica, você que está ouvindo a gente no Spotify, não esquece de dar follow para seguir a gente, dar 5 estrelas, essa classificação de 5 estrelas ela é bem importante para o Spotify classificar a gente aí um pouco mais para cima e colocar a gente na cabeça aí com relação à divulgação científica. Você pode seguir a gente no Instagram com @jogos e matemática, e se você quiser mandar um e-mail para entrar em contato com a gente jogosematemática@gmail.com jogosematemática@gmail.com. Bom, gente, eu queria um ganchozinho, Rainha, antes de finalizar, que só pensando que essa mudança de paradigma, que foi um paradigma que a gente ainda não tocou, mas é fundamental, talvez, concluir esse episódio com essa ideia de que... Lembra que a gente estava estabelecendo, lá nos outros episódios, como que a geometria sempre foi uma referência para todos os objetos matemáticos, todos os procedimentos. Se você conseguia justificar geometricamente, você estava validado. É muito interessante você ver que esse posto no século XIX, ele se inverte. Agora, a álgebra está fazendo esse papel. E ele ganha essa projeção assim, muito por conta de toda essa discussão que a gente está olhando. A ideia da generalidade,
Por exemplo, a gente tem... Em geometria é fácil você procurar, assim, problemas de geometria que você tenta resolver geometricamente e aparece uma incongruência ali, por causa da forma que você desenhou. Então, uma forma de você abordar isso de forma geral, sem ter o problema do desenho, digamos assim, sem ter nenhum outro obstáculo visual, você consegue a partir da álgebra. Então, a álgebra no século XX, ela se estabelece muito como a nossa referência. E é claro que a gente pode criticar isso também, que é uma questão que isso vai derivar para o nosso, inclusive para a matemática escolar, mas inclusive na matemática do ensino superior, né? Que é você pensar a gente busca sempre essa generalidade, buscando os resultados mais amplos, só que a gente também perde o processo de aprendizagem que ele perpassa por noções concretas, por manipulações, pela visualização. Então, por exemplo, no século XIX é um momento que a gente vê pela primeira vez um livro de geometria sem figura geométrica. Doideira isso, né? Uhum. No século XX, por exemplo, aqui quando a gente olha para a matemática escolar, a gente tem diversos livros de geometria. Quando você olha os exercícios, é só aplicar uma fórmula, uma equação, aplicar lá no caso que você já fez, e às vezes você nem precisa desenhar a figura geométrica envolvida ali. Você consegue resolver tudo algebricamente. Então a gente tem esses problemas também, quase que um tiro no pé, né? Buscamos generalidade, só que, do ponto de vista pedagógico, ela também não pode ser descartada totalmente. Isso que você está falando é muito engraçado, porque eu fiz Universidade Federal Fluminense, né? E eu tive o saudoso professor Fontinelli. Fontinelli, se um dia isso chegar até você, um abraço. O Fontinelli, quando a gente estava fazendo algum exercício de fundamento de geometria, olha a disciplina, fundamento de geometria, quando a gente não estava conseguindo fazer a demonstração e estava indo por um caminho que era errado, aí ele olhava para a gente e falava assim: você vai me obrigar a desenhar? E geralmente ele fazia um desenho completamente esdrúxulo em cima de uma superfície zoada, ou um cone, ou uma esfera, que a geometria que a gente estava vendo não valia o quinto postulado, né? Então ele desenhava em cima de um cone, em cima de uma esfera, e aí tudo que a gente estava pensando dentro da geometria plana dava errado. Ou seja, toda vez que ele desenhava, era para fazer a gente desacreditar naquilo que a gente estava fazendo ainda, né? Olha que loucura. Isso é doideira, né? Mas, enfim, essa é um legado, digamos assim, que a gente estabelece, né, a partir dessa álgebra abstrata. Ela se torna a nossa referência em matemática. Eu lembro, por exemplo, um outro caso que eu passei enquanto estudante, que era em Geometria 3, no meu curso, era o estudo de transformações. E aí ia passar pelas isometrias, também por homeopatia, tinha outras transformações. E eu lembro claramente que a abordagem, tanto do livro didático como a do professor em sala de aula, era totalmente algébrica. A ilustração era só ouvir como exemplo. A gente faz isso muito também no curso de álgebra, às vezes, né? A gente enuncia a álgebra linear. É muito comum na álgebra linear a gente primeiro enunciar o que é um espaço vetorial, quais são os axiomas e tudo mais, e aí depois a gente bota exemplos. Você tem vetores, você tem matrizes, aqui, ó. Sim. São exemplos. Quando o processo de aprendizado, às vezes, ele é o contrário, né? Ele parte dos exemplos concretos para a generalização. E eu gosto disso, né? A Tatiana fala muito disso, às vezes, que é a Tatiana Roque, que é a ordem de invenção é diferente da ordem de exposição. Isso é um fato, né? Eu acho que o que deixa isso mais claro ainda é quando é o curso de análise real. Você começa estudando números reais e depois você vai andando para trás, né? Porque números reais foi no século XIX. Aí depois você vai estudar limites e funções contínuas, que foi no século anterior. E aí depois você vai andando para trás até Newton, até 1600, quando você vai estudar integrais. A rigor é assim, né? A gente ensina numa ordem, mas completamente diferente daquilo que foi contemplado. Bom, gente, temos um podcast. Vamos para as considerações finais? Para a gente finalizar. Bom, olha, gente, considerações finais, eu acho que assim,
esse podcast, né, o episódio de hoje ele tá um pouco mais longo porque ele tá fechando um ciclo, né? Esse é o nosso último podcast da temporada, né? A gente vai ficar aí um tempinho sem ver vocês. Talvez a gente só volte com os episódios aqui no Spotify ou no agregador de podcast que você esteja escutando a partir de janeiro, né? Mas a gente vai manter o trabalho e vai estar nas redes sociais divulgando, mas assim, efetivamente o podcast ele deve voltar só, né, daqui a um tempo para a gente conseguir trabalhar e descansar um pouquinho. Então assim, eu espero que você tenha gostado bastante de toda essa jornada, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o que é álgebra, o que é geometria analítica, conversar um pouquinho com os professores, entender um pouquinho os caminhos da matemática, né? Eu acho que a ideia que a gente tá com esse trabalho aqui é essa, né? Mais uma vez, esse trabalho ele faz parte de um projeto de extensão vinculado à Unirio, que é a Geometria Contra-Ataca. Ele conta com a participação de alunos da educação à distância da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né? A gente tem aqui 3 alunos do Polo de Belford Roxo, a gente conta ainda com uma série de colaboradores. Então, as minhas considerações finais são só esses agradecimentos aí, de maneira geral, a todo mundo. Marcelo? Bom, eu gostaria que encorajar, né, todo mundo que está ouvindo aí nosso podcast de se aprofundar nessas discussões, né? Eu espero assim que pelo menos a gente aqui consiga apontar um pouquinho a sementinha, né? Tanto da curiosidade sobre alguns desdobramentos que a gente teve ao longo da história da matemática, mas também plantar a sementinha do tipo, poxa, talvez se o nosso ouvinte não esteja tão familiarizado assim com esses conceitos de anel, grupo e corpos, eu espero que você fique agora mais interessado, agora tendo um panorama geral, assim, de onde que emergem essas coisas. Eu acho que isso pode ser um bom gancho, assim, para você fazer agora um curso aí de Álgebra 2. Fica a sugestão aí. Expectativa, né? Esperança aí do coração. Bom, vou fazer as considerações aí dos nossos alunos que estão aqui hoje, né? A gente está com 3 alunos. Eu sei que vocês só ouviram a voz do Ronan e do Léo, mas o Carlos está aqui também com a gente. Então a gente vai fazer em ordem aí. Ronan. Ah, não, claro. Ronan, suas considerações finais. As considerações finais também é bem parecido com o do professor. Eu espero que, na verdade, que tenha ficado claro que a gente tentou explicar essa mudança desse paradigma da álgebra de uma estrutura para o estudo das estruturas, que é algo muito maior, algo muito mais generalista. Espero que eu tenha sido claro, assim como todos, e também espero que a gente tenha conseguido inspirar alguém com esse conteúdo aqui para estudar mais, para aprender mais, para se aprofundar melhor nesses conteúdos que a gente debateu aqui. Léo? Minhas considerações finais, né? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Conversando e tudo mais. Com o professor Marcelo, o professor Amadeu, Ronan, Carlos. E aprendi muita coisa que eu nunca ouvi falar, que eu nem imaginava aprender, assim, de como surgiu, né? Desde o início, assim, da álgebra principalmente, que é um assunto muito complicado, assim, dependendo da álgebra na faculdade. E é isso, espero que todos tenham gostado. E é isso aí. Beleza. Carlos? E as minhas considerações finais, no caso, são muito parecidas com a do Léo, né? Só que eu queria ir além um pouquinho. No caso, que eu queria que... Aliás, o que eu quero, eu espero que essa série de podcast, ela, além de abrir o horizonte, a mente para os ouvintes em relação à álgebra, abram também em relação à história da matemática em si, né? Não só em relação à álgebra, e a própria matemática. Ou seja, porque, infelizmente, há muitas coisas que nós ouvimos ao longo, ou seja, que são inverdades, ou seja, que matemática ela é difícil, que a matemática ela é para poucos. Não, a matemática, como nós vimos aqui, que ela é para todos, entendeu? Ou seja,
basta ter quem incentive, assim como o professor Marcelo Raim, o professor Marcelo Amadeu, ou seja, que para mim no caso são que vão ser eternos mestres, ou seja, no caso que aprendi muito, muito, e eu queria agradecer também a participação do Ronan, que eu não conheço pessoalmente, né, assim como eu conheço o Léo e a Juliana, mas eu me encantei com o Ronan, sabe, ou seja, eu sou seu fã também, tá, Ronan? E espero que a gente possa, tipo assim, possa trocar muitas figurinhas, assim como eu troco com o Léo e com a Juliana, ou seja, eu queria dar uma estreitada. Caso o pessoal que ouve os outros episódios vão perceber que eu cheguei há pouco tempo por aqui. Estou gostando muito desse ambiente, gostando muito estudar a história da matemática e tudo, porque criou-se uma bobagem de que se você gosta de uma área, você tem que desprezar outras áreas. Então, se você gosta de exatas, você não tem que se aproximar de humanas e vice-versa, o que eu acho uma bobagem inacreditável. Sempre gostei muito de história e estudar a história da matemática é algo, assim, maravilhoso. Então, eu também, se o Carlos quiser estreitar relações, conversar mais, criar uma amizade, com certeza, sem problema nenhum, estamos aí para isso, para somar. Bom, esse aí foi o recado da galera, né? Eu acho que isso foi importante, mas a gente tem ainda as nossas dicas culturais, né? Não é porque esse é o último episódio que a gente não vai ter as nossas dicas culturais. Então, para vocês aí, dicas culturais. Bom, no último, né, a gente tem uma coletânea de livros, né? Eu acho que ler é sempre muito bom. E eu vou indicar para vocês lerem mais um livro do Ian Stewart, né? E dessa vez, né, para você que está aí adentrando no universo da matemática, é um livro de certa forma parecido com aqueles livros de desafios que o Malbataan tem, né? Se você não conhece o Homem que Calculava, fica a dica também. Mas é o Almanaque de Curiosidades Matemáticas. Ele é um livro muito interessante. Ele traz, além de contos sobre matemática, ele traz um pouco de história, mas ele traz muitos desafios desses, sabe, que você encontra pela internet, e aí você olha, sei lá, como é que você consegue dar um nó com barbante sem tirar a mão do barbante, e dentre outras brincadeiras, assim. Então, ele é um livro bem legal para você, estudante de matemática, ler e depois ir para onde? Ir para o bar, conversar com seus amigos, tá? Acho que constrói muita coisa. Bom, minha dica cultural de hoje vai ser um livro também da professora Tatiana Roque, um livro que ela lançou no ano passado, chamado O Dia que Voltamos de Marte. Foi lançado pela editora Crítica, e eu estou sugerindo isso porque eu gosto muito da abordagem que a Tatiana faz, ela faz uma ponte, um paralelo entre muitas coisas que a gente discutiu aqui, por exemplo, matematização da natureza, como que a matemática é utilizada como discurso também para validação de afirmações, e chegando até as discussões mais atuais, assim, é uma ponte bem longa que ela faz com negacionismo, com aquecimento global, com movimentos, por exemplo, antivacina. Eu gosto dessa aproximação, e aí ela consegue pegar disso, né, das referências que ela tem da história da ciência, de forma geral, com o presente. Acho que fica uma sugestão aí para todo mundo. O Dia que Voltamos de Marte, professora Tatiana Roque. Léo? A minha dica cultural de hoje é o filme Código da Vinci, né? É um filme de 2006. Ele é um filme grande, tem 2 horas e meia, se eu não me engano. E um simbologista, ele é chamado, né, para ver uma série de símbolos e de coisas estranhas que aconteceram, uma série de pistas, depois do assassinato de um curador dentro de um museu. Que a galera vai gostar bastante. São os livros do Dan Brown. Dan Brown tem ótimos livros com essa pegada. Realmente fica a dica, tanto Código da Vinci quanto qualquer um dos outros, né? Tem muitos bem legais. Carlos, qual a sua dica cultural? Que na verdade são duas. Vou dar duas dicas. Uma é o livro de álgebra, no caso do grande professor
Elon Lage, que eu sou fascinado da álgebra moderna. E a outra, para mim, é muito mais do que uma dica cultural, que para mim é uma cartilha que tem que ser seguida. É o site Jogos e Matemática. Gente, vamos entrar, entendeu? Que lá tem vários jogos que ensinam, não é simplesmente jogar, ensinam matemática. Ou seja, a trilha do resto ela é fantástica, ou seja, e fora outros. Então, essa é a minha dica principal. Então, professor, a minha dica cultural, na verdade, são 4. Que já vou, como é o último episódio da temporada, eu já vou largar logo 4, que aí já fica várias opções para as pessoas. A primeira, para quem mora aqui na região da Baixada Fluminense, Belford Roxo, Caxias, tem o Museu Ciência e Vida ali em Caxias, que até onde eu me lembro a entrada é franca, e tem várias exposições lá que estão sempre mudando. Então, assim, para um programa de fim de tarde, um passeio diferente para quem já está cansado de ir em shopping sempre, comer besteira, tem o Museu Ciência e Vida, onde você pode ir, passar um tempo e ainda aprender alguma coisa. Da última vez que eu fui lá tinha um planetário, não sei se ainda tem. A outra dica cultural, na verdade, eu estou atrasado para dar essa dica cultural, mas teve a recente morte agora do Jô Soares, né? E eu li um livro dele que se chama O Xangô de Baker Street, que é um livro muito interessante, engraçado, na verdade, muito divertido. Quem quiser, a leitura é sempre importante, Xangô de Baker Street. Outro livro também, que eu também reli, na verdade, recentemente, é O Cortiço, que eu acho que é a literatura obrigatória da história brasileira, para você ter uns contextos ali eu acho que é final do século XIX para o século XX. E a quarta dica, eu esqueci. Então vamos ficar com 3 só por hoje mesmo, tá bom. Bom, gente, então é isso, né? Temos um podcast um pouco mais longo, né? Espero que vocês gostem. Mais uma vez, não deixem de entrar em contato com a gente. Entrem nas nossas redes sociais, né? O @Jogos e Matemática, para você ficar sabendo das novidades. Os Jogos e Matemática, eles voltaram com seus cursos presenciais, então você fica atento ao nosso @Jogos e Matemática, tanto no Instagram quanto no Facebook, para você saber a disponibilidade dos nossos cursos. Bom, eu acho que por hoje é só. Um abraço e até a próxima temporada.